Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo no canal Nosso Futebol. Essa é mais uma edição do PFF Entrevista e eu sou Rafael Alves. Sempre a gente tem um convidado aqui interessante do qual a gente fala sobre carreira, fala sobre momento, enfim, sempre rende bons papos e hoje não será diferente. Estaremos com Verônica Coutinho, treinadora do Vasco. Daqui a pouco ela vai se apresentar. Estarei com a Amanda Viana também. Ela vai participar comigo dessa, como você já tem, né? Já tem visto. Mas antes quero dar os recados, né? Você já sabe que essa parceria entre o Planeta Futebol Feminino e Nosso Futebol não é de hoje. Isso gerou toda terça o PFF Debate. Toda terça às 20 horas você pode assistir a gente aqui nos canais, para quem tem, claro, né, 202 e 602, para quem tem Sky. E para quem tem Claronet, 567, além do Planeta Futebol Feminino no YouTube. Se você está conhecendo a gente aqui no canal Nosso Futebol, considere seguir o Planeta Futebol Feminino nas redes sociais. Planeta Futebol Feminino tudo junto no Instagram, no TikTok, PFF Underline Oficial no X ou Twitter e também o Planeta Futebol Feminino no YouTube. Além dessas edições, tanto do PFF Entrevista quanto do PFF Debate, temos outras edições, outros programas, como Cara a Cara, por exemplo, o Estação PFF falando bastante sobre futebol europeu e nessa semana a gente vai falar bastante sobre a final da Champions, tem o Na Cara do Gol, enfim, o Rota do Mundial, traçando aquele caminho pensando na Copa de 2027, tudo isso e muito mais, então considere seguir também o Planeta Futebol Feminino lá no YouTube. Você pode nos ajudar, né? Você pode nos ajudar no YouTube ou em qualquer outro canal, seguindo, compartilhando, comentando os nossos conteúdos e também através do Pix, o Pix planetafutebolfeminino@hotmail.com ou também o QR Code que vai aparecer na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular e lá vai ser direcionado para o banco de sua preferência, você pode fazer a doação em qualquer quantia, isso nos ajuda bastante. Na confirmação vai aparecer o nome da Letícia Lázaro, não estranho, Letícia faz parte da nossa equipe, fechado? Além disso, você também pode se tornar membro. Esse vídeo, por exemplo, que está vendo, o PFF Entrevista, ele vai em Premiere para os membros. Este é um dos benefícios para quem é membro do canal. Você tem acesso ao grupo de membros do Planeta Futebol Feminino, você tem acesso a vídeos em Premiere e também tem acesso a lives, algumas lives que a gente faz, como por exemplo o Cara a Cara. O Cara a Cara, que a gente sempre coloca a equipe de um lado, a equipe do outro, vamos bater peça a peça, nome a nome de cada equipe para saber quem tem o melhor elenco. Essa semana, inclusive, a gente vai fazer o Cara a Cara final da Champions, dessa quarta-feira, às 21h40, lá no canal do YouTube. Fechado? Recados dados, considere ser membro também. Desde já a gente agradece para quem já é membro e eu espero que vocês também curtam bastante tanto o grupo quanto os conteúdos que são direcionados a vocês. Fechados? Dados todos os recados, deixa eu colocar na tela as minhas parcerias no programa de hoje, entre elas uma grande convidada, que é a treinadora Verônica Coutinho, treinadora que, entre outros casos, e eu já quero começar, né, falando sobre isso, sobre a experiência, já foi treinadora de futebol masculino, inclusive, também, né? Então, desde já quero agradecer a sua presença, Verônica, seja muito bem-vinda. Queria que você contasse um pouco isso, queria que você começasse a contar já como que tem sido essa trajetória, você que já tinha sido assistente técnica da equipe do Vasco, agora é treinadora desde no final de 2023. Queria que você contasse como tem sido essa trajetória, essa experiência como treinadora do time principal do Vasco. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Amanda. Eu que agradeço, né? Compartilhar esse momento com vocês. São pessoas que estão sempre envolvidas com o futebol feminino, então é uma honra estar aqui na mesma mesa, entre aspas, com vocês. Realmente eu comecei, na verdade, no futsal feminino, né? Depois eu fui para o futebol de campo feminino também, no Serra Macaense. Na temporada seguinte eu fui para o sub-15 masculino, conseguindo fazer uma boa campanha, e no ano seguinte eu voltei para o Serra Macaense, para o futebol masculino também, só que numa categoria acima, no sub-17. E depois veio o convite do Vasco, né, para ser auxiliar do Jorge Barcelos, e no final de 2023 ele recebeu uma proposta e saiu, e desde então eu assumi. E assim, está sendo um desafio enorme, mas acho que muito motivador, de muito aprendizado, e está sendo uma honra e assim, um prazer gigante fazer parte do Vasco. A Verônica tem bacharelado em licenciatura em Educação Física, licenciada da CBF. Eu já quero chamar a Amanda para a nossa conversa. Amanda, seja muito bem-vinda também mais uma vez. Hoje temos uma convidada propícia, né, para os momentos que a gente está vivendo, acompanhando bastante Série A2 também, né, Amanda?
Convidada de peso, né, Rafa? Sempre um prazer estar aqui no PFF Entrevista e um prazer poder bater esse papo com você, Verônica, conhecer um pouco da sua trajetória também, o seu trabalho aí no Vasco, né, pra gente também bater uma bola sobre futebol brasileiro em geral, ver a sua visão sobre isso. Eu aproveito até para agradecer o Sérgio Jardim pela disponibilidade também, a assessoria do Vasco por permitir esse nosso bate-papo, Verônica. Ah, eu que agradeço, né? O Sérgio tem sido um grande parceiro aí na minha carreira, tem me ajudado bastante e o Vasco, da mesma maneira, assim, tem me colocado, né, cada vez num degrau acima, então é uma honra estar aqui falando com vocês e falar de futebol feminino é sempre prazeroso. E, Verônica, já puxando o Brasileirão A2, o Vasco vive uma campanha que eu classifico como frustrante. Vocês tiveram um bom início na competição, uma vitória ali contra o Taubaté, e aí uma sequência de 3 tropeços, né? Minas, Brasília, Botafogo, Avaí, Kinderman. Analisando as partidas do Vasco, deu para perceber que o time, em alguns jogos, eu acho que especialmente o contra o Botafogo, teve uma boa produção ofensiva, mas perdeu oportunidades e aí sofreu nos momentos de baixa, né? O impacto custou muito caro, a baixa defensiva dentro dos 90 minutos. Então, uma campanha que se iniciou de uma forma, mas vem aí agora tentando uma recuperação nessas rodadas finais. Não é a primeira competição que o Vasco disputa no ano de 2025, já disputou a Copa Rio. Acho que o Vasco conseguiu um bom desempenho, né? Alguns jogos bastante competitivos contra outras equipes no cenário nacional que estão na elite, como o Flamengo, como o Fluminense. Então acho que foi uma forma de preparação para vocês nesse momento da A2. Aqui no PFF Entrevista, para esse papo com você, a gente procurou também uma página que fala especificamente sobre o Vasco feminino, que é o Cruz Maltinas 1923, e o pessoal de lá mandou uma pergunta para você. Eu queria botar na tela porque já fala um pouco sobre essa introdução que eu trouxe sobre a A2, né? O pessoal do Cruz Maltinas 123, Verônica, quer saber de você se você poderia destrinchar sobre qual tem sido a maior dificuldade do clube nessa Série A2 em relação à questão técnica, o nível de enfrentamento e também em relação à mentalidade e as expectativas que foram geradas para essa temporada de 2025. Então, Amanda, eu concordo que realmente, até para a gente, né, internamente, está sendo bem frustrante também, porque nós tivemos uma Copa Rio que não foi tão ruim quanto ano passado, né? Foi uma campanha melhor, onde nós conseguimos vencer clássico, fizemos uma estreia boa também, considerada boa contra o Flamengo, que tivemos um empate. Só que, assim, para o brasileiro, realmente não esperávamos que fosse ser tão difícil, na verdade, internamente, né? Eu nem digo a nível de adversário, que já sabíamos que teríamos toda a dificuldade, por considerar a dois mais difíceis da história, mas internamente nós estamos enfrentando muitas lesões. Nós fizemos a princípio tinham sido 9 contratações e tivemos 7 baixas por lesão, 2 LCA, entorse, enfim. E depois disso, depois das 9 contratações, agora no mês passado fizemos mais 2 contratações também, exatamente para tentar suprir um pouco mais essa falta que nós estamos sentindo dessas atletas lesionadas, onde algumas delas estavam como titular na maior parte do tempo e outras brigavam para ser titular e assim até no setor ofensivo mesmo nós tivemos bastante baixo, então acho que esse foi o fator principal. Um outro ponto que assim, nós estamos sofrendo bastante em relação a dois, acho que a tabela foi bem cruel com o Vasco, porque das 4 equipes que caíram da A1, 3 nós enfrentamos fora, que foi o Avaí, o Atlético Mineiro vamos enfrentar e o Santos vamos enfrentar também, e o único jogo dos que caíram, né, que foi em casa, o Botafogo, foi clássico. Então, e realmente nós estamos enfrentando muitos problemas no setor ofensivo, onde nos últimos jogos, assim, nós conseguimos construir bem, mas na fase final pecamos um pouco ali na finalização. E com essas derrotas seguidas, né, isso acabou deixando a confiança muito abalada, então a expectativa é que a gente consiga fazer um excelente jogo no final de semana agora contra o São José, conseguir uma vitória para recuperar essa confiança, para que a gente siga na campanha, né, vencendo, não só convencendo, porque eu acho que às vezes construímos, fazemos bons jogos, mas não adianta nada se não vencer. Então acho que esse jogo contra o São José vai ser
primordial para que a gente consiga pontuar, consiga fazer um bom jogo, consiga vencer e recuperar a confiança para seguir na competição, que na outra semana, né, tem o Atlético Mineiro e logo em seguida tem o Santos. E sobre isso, né, a gente acaba sempre discutindo muito sobre o futebol brasileiro em geral, acho que independente da série, ou se é masculino ou feminino, que é um calendário tão desafiador que às vezes a gente tem que tratar muito do resultado e você não consegue ter tempo para trabalhar ali o seu desempenho, né? Falta tempo para ajustar, são muitas viagens, você citou a questão da logística, né? O Vasco enfrentou o Avaí Kinderman fora e a logística para Caçador é sempre muito complicada. Então, olhando para frente agora, para essas outras 3 rodadas que o Vasco ainda tem na A2, assim, para a gente situar o pessoal de casa, no momento que a gente está gravando esse PFF Entrevista, o Vasco está no grupo A do Brasileirão Série A2 e está na 7ª colocação, com 3 pontos. Os 4 primeiros de cada grupo se classificam. Hoje o Santos e o Botafogo dividem a liderança desse grupo com 10 pontos. O Minas Brasília tem 7 em terceiro, o Avaí Kinderman em 4º com 6. Então o Avaí Kinderman ali é o time a ser batido, por exemplo, pelo Vasco para tentar entrar nesse G4. E aí, Verônica, as próximas 3 rodadas do Vasco na competição: São José, Atlético Mineiro e Santos. O que você acha, né? O que você está trabalhando com as suas atletas de diferente para tentar buscar essa sequência de pontuação visando aí uma classificação para o mata-mata? Na verdade, assim, já vimos trabalhando bastante, né? Tenho buscado bastante equilíbrio e estabilidade no time, mas eu acho que hoje, além da atenção especial a esse terço final do campo, que é onde está dando mais dor de cabeça, nos últimos jogos tivemos 54 entradas no último terço e não consegui ser efetivo, e isso tem incomodado muito. Então, eu acho que às vezes nós vamos ganhar nem sempre tanto dentro do campo, mas trabalhando muito mental. E isso eu tenho buscado muita ajuda com a Natália, que é a nossa psicóloga, né, para que a gente realmente recupere essa confiança para conseguir minimizar o que nós erramos lá atrás, principalmente eu acho que contra o Botafogo, onde nós criamos muita chance e enxergo que fomos superiores na maior parte do tempo, mas não fomos efetivos. Então, eu acho que a gente precisa realmente se reestruturar mentalmente, diminuir realmente os erros que a gente vem cometendo para que a gente consiga fazer bons jogos, não só bons jogos, né, mas que a gente consiga ser efetivo no terço final para fazer gol, para que a gente consiga os 3 pontos os 3 pontos de cada jogo, né, nos próximos jogos. Verônica, você já tinha dito em outras situações que considerava a Série A2 complicada, até pelo grupo que o Vasco cai também, né, até pela qualidade das equipes, e eu queria que você falasse, né, qual que é a sua impressão, qual que é a sua opinião sobre esse regulamento, e também o que você acha sobre a questão da regionalização que existe, né, para quem não sabe, quando a CBF na Série A2 e na Série A3, quando a CBF ela faz o chaveamento, ela considera bastante a questão da regionalização. Isso tem dividido opiniões, e eu queria saber a sua opinião também sobre isso e sobre o regulamento como um todo também, Verônica. Eu sou totalmente contra a regionalização, porque eu acho que fica muito desequilibrada, né, a competição, visto que na nossa chave estão as 4 equipes que caíram da 1. Então, um lado eu acho, não menosprezando o outro lado, né, mas assim, eu acho que em um lado tem muitas equipes que estão investindo bastante, e no outro lado equipes conseguem investir um pouco menos. Então, acho que fica muito desequilibrada. Eu acho que a questão da regionalização acaba atrapalhando quem está no grupo de cá e talvez beneficie quem está na outra chave e consiga investir um pouco menos do que quem está do lado da tabela. Interessante você falar sobre... pode falar, Amanda, pode falar. Não, segue, Rafa, segue. Desculpa, interessante você falar sobre isso, né? Porque até no próprio, quando teve aquele encontro, né, que inclusive definiu o calendário, houve uma conversa sobre isso e até os clubes do Norte e Nordeste preferiram, né? Muitos deles votaram em preferir que se mantivesse isso. Alguns com um discurso que seria muito desigual, né? A disputa com os times do chamado Eixo Sul, né? Sul-Sudeste. Outros por questões financeiras também, né? E aí é um argumento que até a própria CBF já usou. Então é legal você falar sobre isso, até para que a gente entenda o movimento das equipes em relação a isso também. Falando um pouco da estrutura do Vasco da Gama, eu queria saber se você
poderia descrever como funciona, né, o departamento, né, o futebol feminino do Vasco hoje, em termos de estrutura fora de campo. A gente sabe que vocês têm psicóloga, tem trabalhos mais específicos, né, coisa que há alguns anos o Vasco não tinha, né, embora o Vasco seja um dos pioneiros, né, no futebol feminino, em algum momento isso acabou se perdendo, mas o Vasco demonstra estar recuperando um pouco isso. Queria que você falasse também sobre a estrutura do Vasco que permite fazer o seu trabalho. Eu cheguei em 2023 no Vasco, né, e vivendo e estando hoje, né, dentro do processo, eu acho que o Vasco mudou muito, muito. Até a mentalidade em relação ao feminino, né, mudou bastante. Extracampo, assim, hoje nós contamos com uma comissão muito mais completa. Nós temos realmente a psicóloga, que no ano passado era uma coisa que buscávamos muito, pedíamos muito, e agora nós conseguimos esse ano. Nós temos médico próprio para o feminino, temos fisioterapeuta também, que é próprio do feminino, né? Então, assim, acho que hoje eles olham com muito mais carinho. A área do departamento médico, por exemplo, nos outros anos tínhamos mais dificuldade de acessar e tudo mais. Hoje nós conseguimos fazer trabalho na academia também, sempre que é solicitado, porque antigamente tinha muita dificuldade. Em 2023 tínhamos essa dificuldade já. Hoje todas as atletas também usam GPS, tem a parte nutricional também, que é tudo tem sido feito um investimento em relação a isso. Todas as atletas do Vasco hoje têm carteira assinada, são profissionais, têm plano de saúde. Então, assim, eu acho que a estrutura do Vasco realmente hoje é muito diferente de quando eu cheguei. É claro que tem muitas coisas para mudar. Por exemplo, é uma coisa que internamente nós estamos nos mobilizando para conseguir melhorar a logística de treino, né? Mas nós temos hoje campos melhores para treinar. Quando eu cheguei mesmo, falo isso em comparação quando eu cheguei, né? Treinávamos num campo onde era bem precário, e hoje não, hoje nós treinamos num campo bem melhor, e o Vasco está se movimentando internamente para que melhore ainda mais o local de treino, para melhorar essa logística para a gente. Então, eu acho que pode parecer lento, pode parecer pouco, mas aos poucos, de verdade, o Vasco está se estruturando. Nós vamos continuar brigando para subir, né, para a elite, para a 1, mas eu enxergo que nós estamos trabalhando dia a dia para não subir de qualquer maneira e chegar lá e subir. Eu acho que a gente está realmente plantando uma base mais estável para conseguir chegar na A1 e permanecer. Então, eu acho que o processo pode parecer lento, mas está acontecendo. Amanda. E Verônica, em relação a essa estrutura do futebol feminino do Vasco, hoje o Vasco tem uma coordenação, uma diretoria específica para o feminino? Então, nós ficamos ainda assim, quando eu cheguei era no guarda-chuva da base, né, e hoje nós usamos algumas coisas da base ainda, como a academia, o campo também, que é utilizado pela base, mas para outras coisas, como contratações e tudo mais, nós respondemos ao profissional. Acho que foi em abril, nós perdemos o nosso coordenador, ele recebeu uma proposta para o Red Bull Bragantino, e até então o Vasco está num processo de contratação, né, para que chegue um novo coordenador, coordenadora, mas eles estão se movimentando internamente. Com a saída do Marcelo, acredito que tenha atrasado esse processo, né, de contratação, mas realmente o Vasco está conseguindo assim, se estruturar da maneira que está conseguindo levar adiante de uma forma mais estável. E o Interessante Vasco, você falar sobre desculpa, isso. Pode falar. Eu ia falar, Rafa, porque você mencionou a questão do pioneirismo do Vasco, Sim. né? O Vasco sendo pioneiro no futebol feminino ali em 1923, e é uma trajetória que a gente passou aqui no país com o futebol feminino sendo proibido por muito tempo, e aí o Vasco retoma ali, década de 90, tem grandes craques passando, né, vestindo esse uniforme, e aqui acho que dá pra gente destacar duas, Rainha Marta e especialmente Só a ela, né? Pretinha, né, maior artilheira da história do clube, Pretinha, que fez aniversário nessa semana, 50 anos da Pretinha. E aí, assim, vendo você falar, Verônica, sobre essas melhorias que você viu no clube desde que você começou no clube, vendo também o peso de jogadoras que passaram pela trajetória do Vasco, qual que é o sentimento, né? O que representa para você trabalhar um clube gigante como esse no cenário nacional e que tem aí uma história centenária no futebol feminino? Qual que é o peso disso para você?
Na verdade, eu não sei se a palavra é peso, né? Mas talvez acho que é uma pressão até interna, e eu acho que essa pressão chega a ser um privilégio, porque trabalhar num clube com pessoas desse nível do futebol, a melhor jogadora do mundo, a Pretinha, a Angelina também, que está desfilando ultimamente, a própria Brena também, que está no Palmeiras, enfim. Acho que foram jogadoras que honraram muito a camisa do Vasco, fizeram história no Vasco, passaram momentos no Vasco de muita dificuldade, a última acho que foi a Pretinha, né, trabalhando na comissão, e ver assim que hoje eu estou ali trabalhando, representando o escudo de um lugar onde essas mulheres passaram, onde essas mulheres caminharam, engatinharam muito, né, para que a gente pudesse hoje trabalhar de uma forma mais digna, de uma forma mais estruturada, me deixa mega feliz. Então, assim, eu não acho que seja um peso, eu acho que seja uma pressão, mas eu acabo carregando essa pressão como um privilégio de estar ali. Eu acho que eu estou num lugar que com certeza muitos gostariam de estar. Então, todos os dias eu sou grata por estar ali, de verdade. Eu acho que eu não consigo mensurar ainda o tamanho de iniciar minha carreira numa categoria profissional, trabalhando no Vasco e no mesmo ano assim, ainda conseguir um título e agora estar brigando pelo acesso, acho que é sensacional. E Verônica, desse ano volta a Copa do Brasil, né? Mais uma competição que o Vasco tem a oportunidade de disputar também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. No momento que a gente vê um aumento de competições, é bem verdade que dá para discutir a maneira que foi feito isso, né? Você divulgar um calendário com esse volume em janeiro, imagino que não deve ter sido fácil para vocês organizar, né? Se organizar em relação a isso, até pode falar sobre isso, inclusive, mas o fato é que o Vasco tem uma oportunidade de disputar uma Copa do Brasil que volta aí para o calendário. Queria que você falasse também sobre isso. Eu acho que sempre lutamos, né, para que tenhamos mais datas no Uhum. calendário do futebol feminino. Então, eu acho que realmente foi um ganho, mesmo sendo da maneira que foi. Eu acho que nós temos que pegar os pontos positivos, né, e tentar entregar o nosso melhor. Confesso que me preocupa exatamente pelos problemas que nós estamos enfrentando na A2. Então, ter uma competição no meio do brasileiro, porque a nossa estreia, eu acho que vai ser dia 11 de junho, vai ser na semana entre Atlético Mineiro e Santos, então assim, isso é uma coisa que vem me preocupando, mas não é pela competição em si, e sim o problema de lesões que nós estamos enfrentando. Então, até porque antes eu tinha uma ideia, né, antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu tinha uma ideia de conseguir dar maior minutagem, de dar uma rodagem maior às outras atletas na Copa do Brasil, e acho que isso não vai ser possível, porque todas as atletas que eu tenho disponíveis eu estou levando para dois e estou tentando utilizá-las ao máximo, porque nem todas estão conseguindo performar da melhor maneira, exatamente pela sequência de jogos. É um desafio que você contou, né? Porque é até a questão da logística também. Amanda, sua próxima pergunta. E assim, até entrando nessa questão que a Verônica falou sobre a sequência de jogos, a gente tem visto alguns treinadores também falar muito sobre isso, né? Até recentemente a entrevista coletiva da Jéssica de Lima, da Ferroviária. A Ferroviária é um dos clubes aqui no Brasil que faz entrevista coletiva, e isso para mim faz total diferença, né? Porque é a oportunidade para a gente poder entender o que está acontecendo no clube, entender quais são as ideias dos treinadores. A gente entrevistou no último PFF Entrevista Marcelo Frigério, o Cello, treinador lá do Pumas, do México, e ele destacou isso, que no México é obrigatório, que todos os clubes têm que fazer isso, e eu sinto falta aqui no Brasil dessa frequência. E a Jéssica pontuou, Verônica, essa situação de sequência de jogos, muito cansaço das atletas, e não só um cansaço físico, mas também um cansaço mental também, de lidar com essa sequência de viagens, poucos treinamentos, dificuldade para os ajustes ali nas ideias, e você falando sobre esse desafio que você está passando, com muitas lesões. O trabalho também da psicóloga entra nisso também, para te ajudar ali a auxiliar as jogadoras, para que, se não está tendo tempo para treinar, mas pelo menos ter ali a cabeça no lugar para conseguir performar da melhor forma que elas conseguem no momento? Sim, ela tem me ajudado muito, né? E não só as atletas, como a comissão também, porque realmente
acabamos um jogo e às vezes vem uma derrota. A derrota que mais doeu para a nossa equipe foi contra o Minas, porque nós fizemos um jogo muito abaixo do esperado, né? Não menosprezando o Minas, que eles fizeram um excelente jogo, mas nós fizemos um jogo muito abaixo do esperado. E assim, não tinha nem tempo para a gente ficar lamentando muito a derrota, que já tinha que virar a chave, porque na semana seguinte tinha clássico. Nós fizemos uma viagem, por exemplo, para Caçador, onde nós saímos do Rio na quinta-feira. Aí chegamos em Curitiba, na sexta-feira treinamos em Curitiba, aí já pega 6 horas de viagem que nós fizemos, né, para Caçador, e depois volta. Então, assim, ainda perdemos o jogo, aí não tem nem espaço para a gente sentir a derrota e já tem que pensar no São José. Então, e mesmo que fosse vitória, não tem nem espaço para comemorar a vitória, porque já tem um jogo logo em seguida. E assim, nós não temos um poder financeiro tão grande para ter um elenco enorme. Hoje nós estamos voltando com a base, né? O Vasco está voltando com a base, e hoje eu vou dar um exemplo que eu precisei de 5 atletas do sub-20 para compor o treino, porque algumas atletas ainda estão se recuperando. Então, assim, realmente isso é uma dificuldade muito grande. Acho que nós brigamos muito por datas, brigamos muito por calendário, mas eu acho que tem que ser feito de uma forma mais coerente, de uma forma, acho que mais ampla, talvez seja a palavra. Eu acho que assim, um espaçamento maior para que a gente consiga se recuperar. Porque realmente não é só o físico, é o mental também. Né? De novo. Foi interessante você falar isso, Verônica, porque às vezes as pessoas, até quem tá de fora, até fala, mas vocês não queriam data? Agora tem. Só que é uma diferença muito grande, né? Pelo que é feito no masculino, que é uma maneira muito consolidada, né? Eles têm uma garantia de transporte, de logística completamente diferente do futebol feminino. Você disse agora. Você teve que ir para Caçador, né? E a gente sabe a dificuldade que é ir para lugares como Caçador, por exemplo. E aí, obviamente, a maneira de se tratar isso é completamente diferente. Você não tem um elenco tão grande quanto tem os grandes times do futebol masculino. Enfim, tudo isso se põe na conta também, né? Ah, sim, com certeza. Porque assim, no masculino mesmo, por exemplo, você pega a maioria das viagens são de avião, no feminino não. Eu acho que teve uma rodada que o Atlético Mineiro fez uma viagem de 13 horas, pô. Sim. Ano passado, na A3, nós fizemos uma viagem também, acho que durou quase 10 horas. Então, assim, isso sobrecarrega muito. Você passar tantas horas dentro de um ônibus, aí chega no jogo, nós tivemos 5 atletas com cãibra, aí todo mundo, esse time não tem isso, não tem aquilo. Tem, nosso time tem tudo, mas isso realmente causa um transtorno dentro do jogo, né? Que às vezes externamente as pessoas não conseguem levar isso em consideração. A gente, daqui a pouco eu vou passar para a Amanda para a gente falar também de Copa, mas antes da gente abordar esse assunto, eu queria falar com você sobre a relação com a torcida, né? A gente percebe que aos poucos, pelo menos na internet, isso não é uma característica do Vasco, né? Muitas equipes também tá tendo ali uma movimentação que começa na internet, né, pelo menos, de uma torcida que está mais engajada, está mais interessada. A gente viu até o movimento de torcedores querendo jogos no estádio principal, né, em São Januário, enfim. São Januário. Queria que você falasse sobre como tem sido a relação com a torcida, o que você tem notado da torcida. É uma torcida que tem cobrado mais, tem participado mais, ainda que ela esteja um pouco na internet? Cara, eu acho que assim, Cruz Maltinas é a maior página eu acredito que assim, das torcidas de futebol, o Cruz Maltinas, elas cobram muito o Vasco e, para ser bem sincero, eu acho que assim, são todas cobranças pertinentes, onde às vezes muitas coisas que elas cobram até acima da gente, né? Não que não cobre a comissão, atleta e tudo mais, mas às vezes cobram acima da gente e muitas vezes surtem efeito. Então, assim, eu acho que muitas vezes a cobrança chega e não é uma cobrança para atrapalhar. Eu, pelo menos, não enxergo assim. Eu acho que é uma cobrança exatamente para que as coisas possam melhorar, para que as coisas possam fluir. Essa semana mesmo, uma atleta veio falar comigo, né, que tinham cobrado na internet e tudo mais em relação a isso, sobre minhas falas também. Eu acho que a fala da Jéssica Lima em relação a fala do Cello em relação a como é no México, né, que a imprensa é obrigada a cobrir, enfim. Eu acho que nós precisamos disso no Brasil também, mas eu acho que nós precisamos começar
dentro do clube. Eu acho que tem que ser um movimento onde o clube realmente coloque o treinador e as atletas para falar o que está acontecendo, porque eu acho que a torcida quer estar presente, a torcida é engajada, principalmente a do Vasco, né? É uma torcida muito engajada que eu acho que a torcida merece resposta. Nós estamos vindo de 3 derrotas e, assim, eu acho que eles precisam realmente saber o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, e através dessa voz que o clube dá para a gente, para os atletas, para a comissão, enfim, talvez possa trazer a torcida mais para perto, possa trazer até patrocínio, porque está vendo que a camisa do clube, né, está em evidência, e isso possa atrair mais patrocinadores, porque a marca vai estar sempre em evidência. Então, eu acho que a torcida do Vasco cobra de maneira muito pertinente. Acho que nós merecemos ser cobrados, porque quando a gente está num clube grande, a pressão aumenta, nós temos uma responsabilidade gigante. E eu vejo as críticas assim, de uma maneira onde está errado, nós temos que melhorar, nós temos que ser cobrados mesmo, porque nós temos que entregar não só desempenho, mas resultado. Então, eu levo muito tranquilamente essa questão das críticas. Não vejo tudo, não consigo, até porque eu acho até para minha saúde mental, né? Porque às vezes são faladas muitas coisas que não sabem o que a gente está passando internamente, mas algumas coisas que eu vejo eu levo tranquilamente e acho que a torcida precisa estar presente, mas eu acho que a torcida que vive o futebol feminino, a torcida que entende o contexto do futebol feminino e não... Talvez seja até errado o que eu vou falar aqui, mas eu já fui em jogos de futebol feminino onde as meninas eram totalmente desrespeitadas e membros de comissão eram totalmente desrespeitadas de cunho sexual, então eu acho que não é esse tipo de torcedores que a gente precisa na modalidade. Eu acho que precisamos de torcedores que de fato entendam a modalidade, estejam ali para brigar pela modalidade e que amem de verdade, né? E é sobre não repetir os erros que acontecem no futebol masculino, né? Acho que o futebol feminino tem outro potencial ali de agregar melhor. E eu queria mandar um beijão para as meninas das Cruz Maltinas também, que mandaram a pergunta para a gente. E eu vejo, às vezes, nas redes sociais, elas se movimentando bastante, a Letícia, enfim, todo mundo. Um beijão, obrigado. E continuem, né? Acho que é importante também, óbvio, né? Sempre com responsabilidade, que eu sei que vocês têm bastante, cobrar, né, criticar e torcer também, né, a paixão de vocês, assim como qualquer outro torcedor também, e no momento que a gente vê esse futebol feminino crescendo nesse tipo de perfil, né, o torcedor mais engajado, é muito válido. Amanda, sua pergunta. Assim, vai muito na linha sobre isso que a gente tá debatendo aqui agora, porque a partir do momento que o futebol feminino está crescendo no país, a audiência cresce e é uma audiência que está entendendo o jogo. Então ela também vai analisar, vai avaliar o jogo, né? E a questão que a gente estava tratando da entrevista coletiva, as coletivas também são uma forma dos torcedores terem a resposta do clube, envolverem ali com o clube. E algo que a gente vê, por exemplo, com a Ferroviária, dessa entrevista, dessa coletiva remota, a gente vê muito lá fora do país. E até trazendo essa experiência, clubes dos Estados Unidos, clubes da Europa costumam fazer muito essas entrevistas online e aí jornalistas de tudo quanto é lugar do mundo conseguem participar, né? Então acho que é uma forma também para você... porque o futebol feminino nem todo mundo tem a mesma estrutura e a mesma condição financeira para conseguir cobrir o dia a dia lá do clube. Às vezes a pessoa que está cobrindo o clube não mora no estado, nem na cidade que faz o clube, né? Então utilizar esse artigo, esse recurso remoto também faz parte sobre isso. Mas, Verônica, nessa linha de valorização do produto, esse é um tema que tem sido muito debatido aqui no país, né? A valorização do nosso produto, futebol de mulheres aqui dentro do país, seja no âmbito de seleção brasileira, seja no âmbito dos clubes. Você disputou uma Copa Rio aí nesse início de 2025, que a questão dos horários dos jogos esteve muito em evidência, né? Um calor enorme no país inteiro, especialmente no Rio de Janeiro, e horários de partidas como 9 da manhã, horário ali do almoço, sol a pino, isso esteve muito em evidência. E quando a gente fala de valorização do produto, entra a questão do calendário e de logística, que a gente já discutiu nesse nosso PFF Entrevista, e alcance de marcas, como o patrocínio, que você citou também, a valorização da camisa, a atração de público, né, de novos torcedores, levar a modalidade para novas pessoas.
E muitas vezes quando a gente debate esses temas, a gente acaba focando em clubes da Série A1, da elite. Eu queria saber de você, que hoje vive a realidade de um clube da Série A2, um clube que você está construindo a sua trajetória, trouxe o Vasco da A3 para A2, como que você vê a valorização do produto hoje aqui no Brasil? Eu acho que assim, dá para ser muito mais explorado, né? Eu acho que realmente nós temos que mirar quem está na elite. Acho que a Ferroviária é um dos clubes onde consegue explorar isso muito bem, principalmente quando leva para o torcedor que o torcedor precisa ver, né? Não é à toa que é uma das equipes mais estruturadas do Brasil. Dando o exemplo assim do Vasco, todos os lugares que nós fomos jogar fora do Rio de Janeiro teve torcida, todos. Então eu acho que realmente o Vasco dá para explorar muito mais a marca em relação ao futebol feminino, principalmente por ser uma torcida engajada. Nós fomos em Caçador agora e assim, metade do estádio era da torcida do Vasco, estava cheio de verdade. Então assim, eu acho que dá para explorar. Eu acho que muitas pessoas, vindo da Copa em 2027, né? Eu acho que muitas pessoas vão querer saber mais de futebol feminino, vão se interessar mais pelo futebol feminino. Acho que o futebol feminino vai entrar nas casas das pessoas, então eu acho que dá para explorar bastante. E eu acho que o momento de começar já passou, na verdade, né? Mas não é tarde. Então acho que quem começar a valorizar a marca hoje, quem começar a levar com seriedade, trazer patrocínios, realmente colocar em evidência a camisa do clube, quem veste a camisa do clube. Hoje nós temos assim, não temos atleta, não temos estrela na nossa equipe, né? Mas quando você vê as meninas às vezes saindo na rua, próximo no bairro mesmo, elas são reconhecidas por ali. Então, eu acho que isso mostra o quanto dá para explorar fora dali também. Hoje nós temos a rede social aí, que é um produto que vende absurdamente, então colocar talvez o escudo, né, mais em evidência para que a gente consiga explorar a marca e consiga melhorar essa questão financeira também, trazendo patrocínios. Você já falou, já cantou um pouco a bola, Verônica. Eu já queria falar com você sobre a Copa do Mundo, né? Você, obviamente, como toda a comunidade do futebol feminino, ficamos, né, muito felizes com essa possibilidade de ver uma Copa no Brasil. Queria que você falasse, né, se você acha que o Brasil está pronto, na sua visão. E eu queria acrescentar também, e é um tema que me pega mais, porque é uma coisa que eu penso bastante. Qual o legado que você espera para depois dessa Copa, né? O que você espera que quando acabar essa Copa a gente vai ter avançado bastante? Então, eu acredito muito, assim, a expectativa é que façamos uma excelente Copa. Eu acho que o Arthur era o cara que realmente deveria estar à frente da seleção por tudo que ele construiu no futebol feminino. Acho que ele é merecedor de estar ali. E acho que assim, nós vamos chegar prontos, acho que vamos brigar por título sim, porque temos tempo de preparação e acho que ele vai preparar da melhor maneira possível. Eu acho que o legado vai depender muito do resultado que tivermos na Copa. Eu acho que se tivermos uma boa campanha, acho que as pessoas realmente vão se apaixonar pelo futebol feminino, porque é encantador. Acho que quem entra no futebol feminino assim, se encanta com tudo que acontece, com tudo que até pelas brigas que nós temos, as pessoas realmente olham e falam, pô, vamos ajudar essas meninas. E eu acho que às vezes às vezes não, né? Tem um teor social também. Então, assim, eu acho que vai ter um legado. Acho que os clubes vão começar a se interessar mais, vão começar a investir mais, principalmente em base, porque eu acho que o nosso futuro depende muito da base, né? Então, eu acredito que dependendo do resultado, teremos um excelente legado aí do futebol feminino no Brasil. Ainda assim, você acabou de falar sobre seleção também, né? O Brasil vai ter 2 amistosos agora contra o Japão. Queria que você falasse um pouquinho sobre a seleção do Arthur, o que você tem visto, o que você tem achado. Uma seleção que tem construído algumas coisas interessantes também nesse período. Queria que você falasse a sua impressão. E se quiser, pode até dar palpite também, não tem problema não, tá? Não, que isso. Acho que assim, não tem. Eu acho que o Arthur é um cara mega inteligente. Às vezes, quando ele entra com uma formação diferente, com uma proposta diferente, às vezes as pessoas ficam questionando. Mas eu, particularmente, assim, hoje, como treinador, eu não consigo opinar em relação ao que o treinador está fazendo, porque é ele que vive com as atletas, ele conhece cada atleta ali, ele sabe o que tirar melhor delas, ele sabe o momento que a atleta está passando, enfim. Então, acho que sim,
Eu acho que vai ser um excelente amistoso, vai ser um excelente teste que o Japão fez bons jogos, né? Enfim. E eu acho que o Arthur está trazendo muita intensidade. Eu acho que o Arthur é um cara que busca estar sempre com a posse, um preenchimento de área que demonstra exatamente que ele quer buscar gol a todo momento. Então, assim, estou muito esperançosa exatamente por ver o que ele vem tentando propor nesses amistosos. Amanda, você. E aí, Verônica, vendo você falar sobre o Arthur, agora eu queria jogar o holofote para você, né? Aqui no PFF Entrevista, quando a gente entrevista treinador, eu costumo perguntar sobre o playbook. Eu quero saber qual que é o DNA da treinadora Verônica Coutinho, como que você costuma ali trabalhar seu plano de jogo com as atletas, o que você deseja da sua equipe dentro de campo? É uma coisa assim, nem sempre funciona porque às vezes nós não conseguimos controlar, mas uma coisa que eu busco a todo momento é a intensidade. Eu acho que tem que ser um time intenso, tem que ser um time que goste de ficar com a posse, porque eu acho que quando nós temos a posse, nós trazemos desconforto para outra equipe. Então, assim, eu acho que o principal DNA e assim, eu gosto da equipe corajosa, tem que tentar jogar. Claro que, igual no último jogo, por exemplo, contra o Kinderman, tivemos problema com o gramado, então eu preferi não arriscar e às vezes fazer bolas longas, às vezes até fica um jogo feio de muita transição, mas era o que o jogo pedia, né? Então acho que a gente também tem que ter essa flexibilidade de entender o melhor momento, mas eu acho que uma equipe corajosa e intensa. E aí, assim, até entrando sobre isso, o Vasco no masculino hoje tem um novo treinador, o retorno do Fernando Diniz. Você já teve contato com o Diniz aí no dia a dia do Vasco? Você fala sobre coragem, né, para jogar. Esse é uma das coisas que pautam o estilo de jogo do Fernando Diniz também. Não é à toa que eu sou fã dele, né? Ainda não tive contato com ele, mas ele fez um convite para que a comissão do futebol feminino esteja com eles o mais rápido possível, ou pelo menos na semana que vem, para passar um dia de treino lá com ele e tudo mais. E eu tô bem ansiosa. Ele falou no último jogo, né? Ele encontrou com o Gabriel Pérez, que é o nosso supervisor, e falou: cara, leva a sua comissão toda lá que nós queremos conhecer, saber mais de futebol feminino, como vocês estão. E assim, ele é um cara que eu admiro muito, e saber que ele está interessado em saber sobre o futebol feminino acabou ficando mais admirada por ele. E só acrescentando, Amanda, o Diniz, e eu também sou dinizista, tá? Tamo junto, Verônica. Ai, que bom. O Diniz, ele tem um histórico já, né? Na época de Audax, quando tinha um time feminino, ele tinha muito interesse também. Ele sempre já falou em entrevistas sobre o futebol de mulheres também. Enfim, não me surpreende ele ter esse interesse. Tenho certeza que vai render bons papos também. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Amanda? Sobre esse assunto da treinadora Verônica, eu queria saber sobre gestão de pessoas, né? Eu queria fazer um questionamento sobre isso. Ano passado, no canal Nosso Futebol, a gente também tem um programa de entrevistas lá, que é o Nossa Resenha, e eu cheguei a entrevistar a Taissan Passos, a treinadora do Grêmio, e a Taissan também tem uma vivência passando por base, e ela falou muito sobre essa questão de formação da atleta, mas não no jogo, mas formação da pessoa também, né? E você, Verônica, acho que a sua experiência como professora, né? Acho que você também passou muito disso, de formar pessoas na sala de aula. Você passou pelo ensino da prefeitura também, ensino superior. Eu queria saber como é que você traz essa sua experiência da sala de aula pro campo ali, porque você mencionou também o seu relacionamento com a base agora no Vasco, você treinou base masculina também, passou por base feminina. Como é que você traz essa sua experiência da sala de aula para gerir as pessoas e também para formar o caráter, auxiliar, né? Não formar, mas auxiliar na formação também dessas jovens e desses jovens jogadores? Assim, esse ano, né, na licença A, eu busquei saber bastante sobre gestão, porque eu acho que, assim, antes de qualquer atleta tem um ser humano, né, por trás de tudo. Eu acho que, principalmente no feminino, onde
as meninas ganham menos e vivem em alojamento, vivem longe da família, a maioria não consegue trazer a família junto, então elas passam por muitas dificuldades e eu tento a todo momento estar próxima, não consigo às vezes dar conta de todas, eu confesso, mas eu peço muita ajuda da Natália, que é a nossa psicóloga, mas assim, ano passado eu errei um pouco nessa questão de gestão, porque eu acho que foi tudo muito intenso, foi uma competição muito intensa, onde até o meu mental estava muito abalado, enfim. Mas esse ano eu realmente passei a dedicar um tempo maior nessa questão de cuidado com as atletas, todas as atletas que nós buscamos em relação à contratação. Nós buscamos saber como que era a questão de caráter, questão de grupo e tudo mais, e assim, cada dia mais nós estamos tentando influenciar positivamente, né, essas atletas para que sejam boas pessoas, para que elas mesmo são exemplos para essas meninas da base. Hoje nós tivemos uma atleta do sub-20, eu pedi para subir, porque é uma atleta que me chamou muita atenção e ela já está treinando, integrada ao grupo profissional, e ela falou exatamente sobre isso, sobre essas meninas profissionais serem exemplo para elas. Então, acho que elas precisam realmente ter um comportamento digno de boa pessoa, né, de boa índole, até porque é uma convivência diária com todo mundo, e eu acho que não dá para separar uma boa atleta de uma má pessoa. Eu acho que isso não tem como dissipar. Eu acho que é uma pessoa só, e hoje nós buscamos para o Vasco realmente boas pessoas, de caráter e que tenham responsabilidade com a camisa que estão vestindo. Muito interessante. E assim, a gente já está caminhando para a nossa reta final desse papo, mas eu queria saber a sua visão sobre o cenário atual de treinadores aqui no Brasil, né? Na mesma medida que a gente vem evoluindo na parte de elenco e de jogadoras, eu acho que os treinadores também estão evoluindo. Não é fácil tirar uma licença da CBF, né? Um processo também árduo, um processo que financeiramente não é barato, mas a gente está vendo vários treinadores buscando a capacitação, e aqui eu acho que entra muito essa parte de capacitação e mérito, né? A gente vê muita gente saindo aí para buscar mesmo, estudar, para fazer um grande trabalho, e eu queria saber a sua visão sobre o cenário no futebol de mulheres aqui no Brasil, dos treinadores. Você acha que acaba ficando um ciclo muito fechado? Vou te dar um exemplo. Sai um treinador de um clube, as especulações acabam ficando nos mesmos nomes. Você acha que está faltando abrir um pouco mais o leque de oportunidades? Sendo bem sincero, eu acho que falta assim, um olhar mais amplo, principalmente a essa geração, né? Você falou da Thaís Sam, é uma pessoa que eu admiro muito, é uma mulher muito forte, guerreira, e assim, é uma pessoa muito humilde, que merece demais muito sucesso. Eu acho que tem a Thaís Sam, a própria Hillary, acho que o Arthur foi muito feliz, né? Acredito que ele tenha participado desse processo, enfim. Eu acho que a Fabiana agora, que foi para o Atlético Mineiro, eu acho que foi uma excelente contratação, porque ela já tem vivência no feminino há muitos anos, e acho que ela merecia assumir um clube mesmo. Mas às vezes eu realmente sinto falta de abrir mais espaço para mais mulheres, porque hoje, quando você olha a licença, tem muitas mulheres capacitadas e às vezes realmente fica no mesmo ciclo, entendeu? E assim, sendo bem sincero, eu acho que precisa ter mais mulheres no futebol feminino, porque eu acho que se a mulher não tiver espaço no futebol feminino, onde ela vai ter? Eu não consigo, não tem mulher no futebol masculino, então eu acho que tem que abrir mais espaço para as mulheres, porque tem muitas mulheres competentes. Não estou falando mulher por ser mulher, não, porque tem mulheres competentes. Então eu acho que realmente precisa abrir um leque maior de olhar, né, e conseguir enxergar de uma forma macro. E você falou uma coisa interessante, né? A gente fala tanto, né, sobre como os times têm dificuldade de achar perfis, né? No Brasileirão a gente vê muito disso, né? Sai um treinador, aí vem um treinador que não tem o mesmo perfil do time, ou seja, não há uma certa análise, né? E o futebol feminino talvez não tenha essa amplitude, mas tem um potencial para isso. Você mesmo falou, existem profissionais muito capacitadas que podem agregar algum time. Você citou a Fabi, você citou a própria Taisan, enfim, é interessante isso que você falou também. Verônica, a gente está indo para a reta Rafa, final. Oi, pode falar, só, Amanda.
Só para fazer um comentário para complementar, acho que uma coisa que no futebol em geral falta muito também é a questão da continuidade, né, do respaldo. Eu Sim, acho que isso a Verônica tá tendo no Vasco, e isso é importante, porque não vai ser do dia para a noite que um profissional vai conseguir montar um elenco, que vai conseguir colocar suas ideias, que vai conseguir desenvolver, e a gente já tratou aqui, né, sobre a questão de resultadismo e desempenho, as dificuldades do calendário. Então acho que isso é louvável, né? Essa continuidade do trabalho também é necessário. Acho que não só para quem comanda o time, mas também para a própria atleta, porque você já citou, Verônica, você tem um elenco com muitas peças jovens. As sim. jogadoras vão oscilar, isso faz parte da formação dessas atletas, né? Sim, nós temos hoje atletas de 18 anos na nossa equipe e assim, nós entendemos que ela vai oscilar e nós temos que ter um cuidado especial com ela. Não vai ser da noite para o dia que ela vai virar uma jogadora sensacional que vai resolver todos os nossos problemas, mas eu acho que realmente é um processo de muita paciência, né? E assim, eu acho que a maioria dos clubes, não só no feminino como no masculino, quando tem uma sequência de trabalho, quando tem essa continuidade no trabalho, nem todos os anos eu acredito que vai ser de glórias, né? Mas eu realmente acho que fica um DNA realmente plantado e eu acho que tem muito mais chance de dar certo quando o treinador já conhece a equipe, já conhece o DNA do clube, já conhece toda a estrutura e tudo mais. Então, acho que assim, a continuidade no trabalho, não digo só em relação a mim no Vasco, né? Mas eu acho que no geral no futebol feminino, não acho legal essa coisa de não deu certo, troca treinador, não deu certo, até porque eu acho que realmente precisa dessa continuidade. Perfeito. E você citou a base, né? Até mesmo quando surge um grande nome, né? Surge uma joia, ainda assim essa joia vai oscilar, né? Porque faz parte da base. E é impressionante como as pessoas esquecem disso. Verônica, obviamente, num programa que a gente fala aqui sobre futebol, né, o nosso ambiente é o futebol, é óbvio que você vai participar de um quadro chamado Bate-Bola. Quando a gente faz aquelas perguntas, você responde de maneira rápida e curta o que vira na sua cabeça, tá? Eu e a Amanda, a gente vai intercalando essas perguntas e aí fica à vontade para responder o que aparecer primeiro. E eu vou começar perguntando, já que você está no Vasco, né, perguntando o que é o Vasco para você. Eita. A realidade. Eu ia falar um sonho, Legal, mas é realidade. que legal, que legal. Vai lá, Amanda. Qual que é a sua principal referência no futebol? Você pode ser um treinador, um jogador ou jogadora, personalidade também do esporte? Tatiele Silveira. Legal. Eu ia perguntar, né? Se você se inspira, além dela, se inspira em mais alguém também? Cara, o meu antigo chefe, é difícil falar isso, né? Mas ele é um cara realmente inspirador, é um cara muito humano que eu acho que ele formou boas pessoas ali, ele deixou um legado absurdo no Vasco. Então ele é um cara que me inspira muito. Qual é o nome dele mesmo? Gabriel Barreiro, Ah, o Gabriel, que tá entendi. no Red Bull Está no Bragantino. Red Bull. A gente deseja Isso. boa sorte pro Gabriel também, que né, vai estar num time que também tem uma ideia de futebol muito interessante também. Amanda. Qual que é a melhor liga do mundo hoje? Da Inglaterra. No Legal, feminino você. também? Ou Ah, você tá falando do feminino ou do masculino? não, do feminino, tô falando do feminino. Sim, Às vezes eu não esqueço concordo. até do masculino. Ela é a cara do PFF, Amanda. A gente também. Exatamente, exatamente. E Você tem assim, os. só Pode falar. quebrando, Rafa, só quebrando o nosso protocolo aqui, você acompanha muito futebol internacional, Verônica? Feminino? Acompanho mais o nacional. Uhum, legal. Até porque também, se for para acompanhar tudo com a rotina que você tem, é difícil, né? Não, No- não consigo. Não dá, não Não dá. consigo. Você tem o sonho de trabalhar em alguma liga específica? Se sim, qual? Não, na verdade eu tenho vontade de trabalhar assim num país sul-americano, não nenhum específico, né, mas nenhum clube específico, mas eu tenho vontade de ir para fora do Brasil, mas assim do lado sul-americano. Legal, legal a resposta. E qual que é o seu principal sonho no momento? Subir para um. Muito legal.
E a gente torce também para isso, para que você, junto com o Vasco, possa subir, que você, junto com o Vasco, também possa crescer, e que você, profissionalmente, né, possa aparecer também no cenário nacional, que seja com o Vasco, ou enfim, qualquer outro caminho que você possa ter. E desde a gente agradece e deseja boa sorte, né? O Vasco que enfrenta o São José no próximo sábado, né? Você já está olhando, até aproveitando também, né? Olhando para o São José, que infelizmente está passando por uma fase complicada, mas nessa hora, dentro do campo, a conversa costuma ser outra, né, Verônica? Não dá para menosprezar nenhuma equipe. Acho que o futebol hoje não tem mais nenhum bobo, independente dos últimos resultados do São José. Acho que é um clube que no cenário do futebol feminino tem muita história, então merece ser respeitado. E lá dentro de campo são 11 contra 11. Nós vamos jogar independente do adversário. Acho que nós temos que propor o jogo porque nós estamos complicados na tabela, né? Então, acho que eu não posso olhar tanto para o São José, eu preciso olhar para o Vasco. Tá certo, então a gente desde já quer agradecer o Sérgio, que né, fez o caminho com a Amanda também. Já quero agradecer a Amanda também, né, Amanda? Boa noite para você, obrigado mais uma vez. Mais uma excelente convidada aqui pra gente, Amanda. Com certeza, né, Rafa? Eu acho que enriquece demais o papo, até pra gente entender um pouco da vivência da Verônica no Vasco, da vivência da Verônica na A2, saber o que ela acha, né, o que ela tá pensando desse cenário nacional, aproveitar para passar para o pessoal que tem interesse em assistir os jogos do Vasco ou de qualquer outra equipe Sim. do Brasileirão Série A2, essas partidas são transmitidas pelos próprios clubes, né, nos seus canais de rede social. Então as equipes que são mandantes das partidas costumam ficar ali encarregadas das transmissões. Então, fácil lá no YouTube encontrar os jogos, ficam salvos. Quem quiser acompanhar a trajetória do Vascão até aqui, tá tudo salvo lá, o trabalho da Verônica. E aproveitar, né, Verônica, agradecer também a sua disponibilidade para poder vir aqui bater esse papo com a gente e desejar aí uma boa sorte no restante da sua carreira. Obrigada, Amanda, obrigada, Rafa. Eu acho que assim, eu que tenho que agradecer, na verdade, né? Primeiro o espaço aqui para falar de futebol feminino, e acho que o que vocês representam, lutam e brigam pelo futebol feminino, não só hoje, né? Mas é uma luta de muitos anos já, então um prazer inenarrável estar aqui falando com vocês. Só tenho a agradecer mesmo, e foi ótimo. Obrigada mesmo. E você deixou uma turma animada aqui, viu? A turma do nosso futebol, a turma de Vascaíno aqui. O pessoal tá. Viu que sabe que ia ser a treinadora do Vasco, o pessoal já ficou todo. Opa, é o Vascão, é o gigante da colina, não sei o que. É uma loucura aqui. Manda um abraço para todo mundo. Tá aí, ó, o pessoal o tio João, a Vanils, todo mundo que tá aí na interna. E, inclusive, já quero agradecer, né, toda a nossa equipe também, toda a parceria que a gente tem com o canal Nosso Futebol. Quero agradecer. Verônica, mais uma vez, muito obrigado. Amanda, também muito obrigado. Essa foi mais uma edição do PFF Entrevista. Você que está assistindo no canal Nosso Futebol, toda terça às 20 tem o PFF Debate. E você que está assistindo no YouTube, 2 recados. Primeiro, para você que está assistindo primeiro que todo mundo. Você que é membro do canal, muito obrigado desde já. Continue sendo membro, isso nos ajuda bastante e a gente vai ter mais conteúdos para vocês. E para você que está assistindo depois e ainda não é membro, considere ser membro. Mas se você não puder ser, não tem problema. Nos ajude dando like, curtindo, comentando. Isso nos ajuda bastante também. Fechado? Aqui no canal Nosso Futebol, terça-feira a gente se fala novamente. E eu espero vocês. Um beijão para todo mundo. Até a próxima. Tchau.